Glórias. Glórias ao Pai. Glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Que bom te ver nessa noite. Que bom você ter acessado aí na internet também. Quero abençoar a sua vida com a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa semana. A gente está falando durante essas semanas de um tema muito especial que é Eu Tenho um Chamado. Cada um de nós temos um chamado, na verdade. E a questão é, você assumiu o seu chamado ou não? E durante essas semanas a gente está falando de alguns temas específicos. Semana passada, quem lembra aí, foi sobre o chamado ao arrependimento. Se você não viu, entra no YouTube. A gente tem um canal do YouTube agora da igreja. No YouTube, você escrever lá IBPP Delaware vai aparecer. E você aperta lá para se inscrever, para ajudar que esse canal cresça em nome de Jesus, para mais pessoas ser alcançadas. Então essa mensagem está lá. Mas falando sobre o chamado ao arrependimento, a gente tem que entender que após o arrependimento, inicia uma nova etapa na nossa vida. E essa nova etapa é o que nós vamos falar hoje. É o chamado à santidade. Agora, quando a gente fala o chamado à santidade, muitos até assustam, né? Porque a palavra santidade, ela nos deixa um pouquinho com medo. Tipo, santidade é tipo, não pode. E na verdade não é isso. A santidade, na verdade, é a qualidade de vida que Deus espera para mim e para você viver. E nós vamos ver isso aí, o texto básico que eu quero ler com você. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12, o verso 14, é o texto que quando eu li, o Senhor trouxe esse tema ao meu coração. Hebreus 12, 14. Diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Por quê? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Será que está falando aqui sem santidade algumas pessoas não verão o Senhor? Sem santidades só um grupo não verá o Senhor? Está falando ninguém. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Agora, Davison, como que você fala que sem santidade ninguém verá o Senhor, sendo que o mundo que nós estamos vivendo é impossível você viver uma vida santa? E eu sou para te falar que se nós não tivéssemos essa possibilidade de vivermos uma vida santa, o céu ia ficar vazio, né? Se Deus está falando aqui com a gente que ninguém verá o Senhor sem santidade, é porque Ele deu-nos uma oportunidade de vivermos essa vida. Deus, Ele nos diz que é possível viver essa santidade. Em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 16, diz assim: sejam santos porque eu sou santo. O próprio Pedro reconheceu que Deus deu uma oportunidade para ele. E Jesus falava isso, e em Levítico, no capítulo 11, é onde Deus falou isso com o povo que Ele libertou do Êxodo, o povo que Ele libertou de Israel, do Egito. E Deus fala com eles em Levítico, no capítulo 11, essa mesma coisa. Olha, sejam santos porque eu sou santo. E ali, no capítulo 11, você vai ver Deus, de Levítico, Deus dando a eles, ali as instruções do que é viver uma vida separada para Deus. O que era impuro perante os olhos do Senhor. Então Deus, Ele deu uma oportunidade tanto no passado quanto no presente. Porque o próprio Jesus nos incentiva a viver essa santidade. Em Mateus 5, 48 diz assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Eu vou estar lendo bastante texto hoje, então se você quiser anotar e ler comigo aqui, vai ser interessante. Porque eu acho que você não vai dar conta de ir em todos os livros que a gente vai estar hoje. Porque eu consegui resumir bastante um pouquinho o que é santidade, porque a gente teria que fazer um seminário aí sobre o que é santidade para descrever todos os pontos sobre santidade. Mas hoje eu quero resumir para a gente entender o que é o chamado à santidade.
Qual é esse chamado que Deus tem para nossas vidas? A gente vê que, na verdade, Jesus ele fala para nós sermos perfeitos, ele fala para nós vivermos a vida perfeita, mas ele é o nosso próprio exemplo. Ele nos deu esse exemplo, ele veio, ele passou por tudo que nós passamos, e em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 22, diz assim: e ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Esse era o Jesus que caminhou na face da terra. Nenhum engano ele cometeu e nada de impuro saía da sua boca. Jesus, ele caminhou com gente pecadora sem pecar. Jesus, ele conversava com prostitutas sem se prostituir. Jesus, ele andou com ladrões sem roubar. Jesus, ele tocava na enfermidade sem que aquilo tirasse a pureza dele. Se ele falou, seja santo porque eu sou santo, as mesmas coisas que ele fez, eu e você podemos fazer, pelo poder de Jesus, do nome de Jesus. Se ele andou com pecadores e não pecou, você pode andar com pecadores e ser bênção para a vida deles, sem pecar, sem cair no pecado, sem cair no adultério, sem cair nas coisas que esse mundo oferece. Agora, em 1 Pedro, aí mesmo no capítulo 2, o verso 23 ao 25, nós vamos ver aqui, quando Pedro fala aqui, olha, quando ele foi insultado, quando Jesus foi insultado, ele não revidava. Quando ele sofria, ele não fazia ameaça alguma, mas entregava-se àqueles que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados e sobre o madeiro, sobre a cruz, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, nós fomos sarados, nós fomos curados. E pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Sabe o que é bispo? Bispo é o comandante da sua alma, é aquele que guia a sua alma, é aquele que está no controle. Aqui Pedro entende isso, olha, enquanto Deus não estiver como o bispo da sua alma, você ainda vai cair em pecado. Você ainda vai viver tropeçando nas mesmas coisas, mas quando Ele começar a governar a nossa alma, nós vamos fazer o que Jesus fez aqui, olha, alguém te insultou? Você não vai revidar. Se você sofrer, você não vai atacar aquela pessoa que está fazendo você sofrer. Por quê? Porque você confia em um Deus que está guardando a sua alma. Ele mesmo fala, olha, eu queria que vocês temessem aquele que depois de vocês morressem, ainda tem o poder de jogar a sua alma no inferno. O temor aqui nós temos que ter é de Deus. Se eu e você tivermos temor ao Senhor, reconhecermos Jesus como nosso Salvador, e aqui eu vou desmistificar algo, porque às vezes a gente prega que, você está falando sobre santidade, mas nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. A justificação e a santidade são coisas diferentes que caminham juntas. E eu quero explicar para você a diferença disso. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus e somos chamados a viver em santidade. E olha só, essa santidade, existe a santidade posicional e a santidade condicional. A santidade posicional é através do sangue de Jesus nós fomos colocados em uma posição de santidade. A justificação que Ele fez por mim e por você na cruz, nos limpou de todo o pecado e nos colocou numa posição de vivermos santos. Aí agora entra a santidade condicional, que é o livre-arbítrio que Ele deu para mim e para você. A decisão humana em viver em santidade. Jesus, sim, Ele lavou, Ele justificou eu e você na cruz. E Ele nos trouxe para uma posição de santidade. Agora, essa posição, decisão é sua. Você vai viver em santidade ou não? Jesus pagou o preço. E nós não podemos confundir isso, porque senão nós vamos baratear a graça. Porque muitas pessoas falam,
a graça, o amor de Deus nunca vai mudar por você. Deus te ama incondicionalmente e não importa o que você está fazendo, e Deus continua te amando, não importa a vida que você leva, que Deus continua te amando, porque o amor de Deus te alcança. Tá? Isso é uma meia verdade, porque você está falando de o amor de Deus para o ser humano. O amor de Deus para o ser humano não muda, mas o amor do ser humano para com Deus muda. Então o amor de Deus nunca vai mudar. Se você está em pecado, Ele continua amando. Se você errou, Ele continua amando. Mas se você está errando, se você está em pecado, quer dizer que você não está correspondendo. Se eu e você não estamos correspondendo a essa graça que foi nos dada de graça, para que eu e você vivêssemos em santidade, nós estamos falando com Deus assim: tudo que você fez para mim não valeu nada, porque eu não vivo nada do que o Senhor colocou na sua lei que é para me viver. Essa é a diferença entre justificação e santidade. Você foi justificado para viver uma vida santa, você já pegou aí. A justificação, ela na verdade significa realmente a reintegração do homem na verdadeira relação com Deus. Romanos 5:1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, porque todo aquele que crê em Jesus é justificado pelo sangue dele, temos a paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a santidade é o caráter de Deus, pois nele não existe mancha alguma. A justificação, recebemos. A santidade, nós buscamos. Eu e você, nós precisamos buscar viver uma vida em santidade todos os dias. Ok, Dal, você está falando muito sobre santidade. O que é viver uma vida em santidade? Vamos continuar aqui que você vai descobrir até o final. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 18, diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Olha o que ele falou aqui: estamos sendo salvos. Quer dizer o quê? Que nós estamos em um processo de santidade, de salvação. Porque muitos podem dizer assim: não, você já foi salvo, salvo uma vez, salvo para sempre. E a palavra do Senhor não diz isso. O que está dizendo aqui, olha, estamos sendo salvos. Quer dizer que você foi justificado? Sim. Agora você precisa viver em santidade para que você alcance a salvação. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá. Não existe meio termo. Não existe eu falar assim: não, eu já entreguei minha vida para Jesus e agora eu não preciso fazer nada porque a graça me alcançou. A graça te alcançou e você não teve que fazer nada por isso, porque Jesus fez tudo. Agora, qual é o mínimo que você e eu devemos fazer por Ele, ou por nós mesmos, na verdade? Porque não tem nada que eu e você possamos fazer para agradar o Senhor. Porque tudo que nós fizemos ainda é pouco por Ele. Mas olha, se somos salvos pela graça, mas a santidade, na verdade, ela é evidência dessa salvação. Nós somos salvos pela graça. Mas se eu e você vivermos em santidade, nós estamos dando evidência que nós somos salvos. Nós precisamos dar evidência, porque qual a diferença entre o mundo e a igreja? Qual a diferença entre o templo e uma boate? Qual a diferença entre um cristão e um não cristão? Qual a diferença entre um budista e alguém que se diz confessar Jesus como o Senhor e Salvador? Qual a diferença? Se não for uma vida em santidade, adorando somente a um Deus, aquele que criou os céus e a terra e tudo o que nela há. Romanos 6, 1-4 diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira alguma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos viver nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto,
Fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. A justificação e a santificação são inseparáveis. Você foi justificado e agora Deus te chama para viver uma vida nova. Deus me chama para viver uma vida nova. Nós estamos justificados e agora estamos em guerra contínua contra a carne que eu e você queremos desenterrar ela todo dia. Todo dia a gente quer desenterrar essa carne. Não é verdade? Como é fácil voltarmos a essa carne. Por isso que eu falo que é uma briga contínua. Você tem que acordar pela manhã, você tem que lutar contra pensamentos que vêm querendo que você volte a viver tudo aquilo que você viveu antes de conhecer Jesus. É uma luta entre o espírito e a carne. Em Efésios 6,18 diz assim, olha, orem no espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isto em mente. O quê? Estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Foi isso o que nós fizemos aqui nessa noite. Nós oramos por aqueles irmãos que estão em necessidade, aqueles irmãos que não têm uma escapa. Amanhã é segunda-feira e talvez eu e você estamos reclamando que nós vamos voltar ao trabalho. E amanhã é segunda-feira e tem muita gente pensando, será que amanhã eu amanheço vivo? Ou se uma bomba vai explodir aqui e vai me matar? Cada um de nós estamos vivendo uma fase diferente. Por isso que em Efésios fala assim, olha, estejam atentos. Não foca só no seu umbigo. Estejam atentos, não fica olhando para o seu lado e desanimando com qualquer coisa errada que vem te atacar. Não fique desanimado com um tropeço que você deu ou com algo que não aconteceu para você. Olha, fiquem atentos, perseverem. É por isso que nós vamos levantar essa campanha dessa maratona de oração. E essa maratona de oração vai ser eu e você nos nossos lares. Quando você acordar de manhã, igual eu acordo às 6 da manhã, eu não vou pegar o celular enquanto eu não orar, eu não vou tomar o café enquanto eu não orar, porque você vai orar de jejum. E eu não vou estar lá vigiando você, não vou botar uma câmera na sua casa. Em jejum, você acordou 6 da manhã, de 6 às 6:30, não precisa também de colocar um relógio despertar, mas passa o seu tempo com Deus, seja 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Eu coloquei 30 minutos, mas é um tempo com Deus antes de você fazer outra coisa. E durante esses 21 dias, você vai ver que Deus vai começar a mover, sabe por quê? Porque Ele nos instrui, olha, fiquem atentos o tempo todo, orem em espírito em todas as ocasiões. Se eu e você não temos comunhão com Deus, como teremos resposta dEle? Se eu e você não conversamos com Ele, como nós queremos que Ele responda algo? E nessas orações, o foco aqui não é somente um pedido para nós mesmos, mas para nos manter vivos. Não peça apenas, Senhor, você podia abrir a porta para que eu me torne aí um empreendedor até o fim do ano. Senhor, você podia liberar aquela bênção. Senhor, você podia... Nessa oração eu quero que você, todos os dias, lembre assim, acordei, obrigado porque eu estou vivo. Senhor, me mantenha vivo espiritualmente, para que eu não venha adormecer ao ponto do pecado já não mais fazer efeito na minha vida. Porque, sabe quando você peca um dia, aí você arrepende, você chora, aí você volta a viver de novo uma vida em santidade. Aí você peca a mesma coisa, nossa, você vê a mesma coisa, aí o Senhor te perdoa, você, estou sentindo leve. Vai indo, aquilo vai adormecendo, e daí a pouco você mesmo tenta te convencer de que aquele pecado não é pecado. Eu estou errando isso aqui, mas não é pecado não, sabe? Você mesmo tenta se convencer. Sabe o que é isso? Dormência espiritual. Se algo antes para você era pecado e agora você mesmo está tentando se convencer que não é pecado,
se chama dormência espiritual. E dormência espiritual é o veneno do pecado que nos leva a perder a sensibilidade espiritual, nos deixando dormente por um tempo e nos levando ao sofrimento eterno. Não deixe que o pecado venha te adormecer ao ponto de você pensar que você está ok se Jesus voltar hoje, com tudo que você está vivendo. Se eu estou ok com tudo que eu estou vivendo, esperando Jesus. Mas todo aquele que reconhece a Jesus Cristo como o Senhor, ele passa da morte para a vida. O pecado, ele leva o sofrimento e a morte, mas todo aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, ele passa da morte para a vida. Em Romanos 8, 38 e 39, nós vamos ler muitos versículos aqui hoje, porque eu quero que você entenda que tudo o que eu estou falando está na palavra de Deus. É a instrução do Senhor para nossas vidas, e se eu e você nos alimentarmos da palavra de Deus, nós vamos estar satisfeitos, a nossa alma vai estar satisfeita. Em Romanos 8, 38 e 39 diz assim: pois eu estou convencido. Fica convencido nessa noite, olha. Eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos e nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dê um glória aí. Dê um glória. Glórias a Ele. Que nada mais te separa do amor de Deus, apenas a sua rejeição e a minha rejeição. Apenas o não querer estar perto dele que nos separa dele. O amor de Deus, por nós, ninguém mais separa. Mas o amor de nós para com Deus, nós devemos buscar todos os dias, andar de mão dada com Ele, caminhar com Ele. Creia e seja liberto, obedeça e viva a nova vida. Crê para ser liberto. A obediência leva você a viver uma nova vida em Cristo. Em João 10, 10 diz assim, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham por completo. Ele não quer dar nada pela metade, Léo. Mas a questão é, o que você está fazendo com a sua vida? Você acha que você pode fazer tudo o que você quer com a sua vida? Você acha que eu posso fazer tudo o que eu quero com a minha vida? Deixa eu fazer uma ilustração. Se você ganhar um carro, tem um carro zerado ali fora, eu vou te dar um carro agora, pá. Tem um carro zero ali e eu vou te dar ele. Você, agora, a chave está em tuas mãos. Você pode fazer o que você quiser com aquele carro? Sim ou não? Não. Você quer fazer tudo o que você quer com aquele carro porque ele é seu. O carro é meu, eu faço o que eu quero. Não é verdade? Você não ganhou? Mas por que você não pode fazer? Porque existem leis de trânsito. Então você não pode fazer o que você quer. Você não pode fazer tudo o que você quer com o carro que você diz que é seu, porque você tem que respeitar o sinal, você tem que respeitar onde você não pode parquear. Ah, não, o carro é meu, eu posso parquear aqui porque é meu. Não, existe lei. Agora, por que você acha que essa carcaça que você está usando aí, porque você está usando esse corpinho maravilhoso que você tem? Você é um espírito, você tem uma alma e você vive num corpo. E você vai morar nos céus. Cuide da sua alma, porque ela vai morar nos céus. E essa alma maravilhosa, linda que você tem, ela não pode fazer tudo o que ela quer, porque existem leis. E se você desrespeitar a lei da gravidade, você pode até morrer, porque se você subir num prédio de 10 andares e falar, eu vou pular porque é só eu fazer assim, e aí eu pouso lá embaixo. Não, existe a lei da gravidade. Se eu e você não pararmos para refletir que eu e você precisamos respeitar leis, nós vamos bater de cara em muito muro. Existem leis e leis são feitas para serem respeitadas. Agora, por que antes Moisés, ele colocou 613 leis sobre o povo de Israel e Deus resumiu isso a 10 leis, e aí Jesus veio e falou, mas olha, deixa eu te falar, as mais importantes são duas. Ame a Deus sobre todas as coisas e ama o seu próximo como você ama a ti mesmo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não quer que eu e você ficamos prestando tanta atenção nas leis e no que não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode.
Deus ele quer que você viva sobre o que pode, sobre o que Ele liberou eu e você para fazer. E o que Ele liberou eu e você para fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas. Se você está amando ao Senhor, você pode fazer todas as coisas. Se você está amando o seu próximo, o resto você pode. Se você não quebrou nenhum desses mandamentos, você pode todas as coisas naquele que te sustenta. Aleluias. O pecado, ele tem o poder de nos afastar de Deus. A justiça, ela abre a porta e nos coloca para dentro de volta. E a santidade nos traz para perto de Deus. Você lembra de uma história que está em Lucas no capítulo 15, nós não vamos ler, mas está lá do verso 11 ao 32, a história do filho pródigo. Sabe o que aconteceu ali? O pecado afastou ele do pai. Ele se afastou do pai, caiu em pecado, perdendo tudo o que ele tinha. Mas ele voltou ao pai, ele recebeu a justiça de volta, ele foi santificado. O pai falou: ei, traga um anel de honra, coloca de volta no dedo dele, traga as novas vestes, traga uma túnica para ele, coloca uma veste limpa nele. Ei, Joaquim, mata aquele gado lá, o mais gordo, nós vamos ter churrasco hoje, picanha hoje. Porque o meu filho que estava morto, agora voltou à vida. O meu filho que estava perdido, voltou de novo a ter comunhão comigo. É uma ótima ilustração de como nós devemos viver a nossa vida. Às vezes nós queremos pegar toda a nossa herança, todas as bênçãos que Deus nos dá. Nossa, Deus, eu fiz uma campanha lá na igreja e Deus me abençoou demais. Olha as portas que Ele abriu, olha a família que eu tenho, olha tudo que Ele está fazendo para mim. Aí a gente pega tudo isso e vai gastar tudo. Você lembra de um tempo atrás a gente pregou sobre isso, sobre a regra da colheita e da semeadura. Se você não semeia hoje, amanhã você não vai colher. E as bênçãos do Senhor, às vezes a gente faz isso. Ah não, vou pegar tudo aqui e eu vou sair para me curtir. Porque eu também sou filho de Deus, né? E aí curte, depois volta sem nada. Sem nada. A maioria das conversões que acontecem quando a pessoa fala assim: eu quero entregar minha vida para Jesus, é porque está na lama, é porque não tem nada, é porque perdeu tudo. Eu não estou falando que o rico não converte, mas a maioria das pessoas que voltam ao primeiro amor é porque perderam tudo. Eu e você não precisamos perder tudo para a gente voltar ao primeiro amor. A santidade que eu quero apresentar aqui nessa noite não é uma santidade cheia de regrinha. Ah, você não pode usar isso. Ó, Rodrigo, de boné, você não pode. Ó, você não... Não. A santidade que nós devemos focar é uma santidade que parte de dentro para fora. Quem sou eu e você para ditarmos regras? O Espírito Santo é aquele que sonda corações. E se você crê, se eu creio que Deus pode falar, o meu objetivo como pastor é fazer com que você comece a escutar a mesma voz que eu estou escutando. Porque se você começa a escutar a mesma voz que eu estou escutando, eu não preciso chamar a sua atenção. Eu não preciso falar para você o que é certo. Eu não preciso falar para você o que é errado, sabe por quê? Porque através da palavra de Deus, através dos seus momentos em oração durante esses 21 dias, eu creio que muitos vão chegar com testemunhos aqui de que foram batizados no Espírito Santo nesse momento, de que se derramaram ali e perdeu a hora, né? Não perca a hora para o seu trabalho. Muitas coisas vão acontecer, sabe por quê? Porque quando eu e você começamos a escutar a voz verdadeira, nós começamos a deixar de lado as coisas que não pertencem aos filhos de Deus. Essa é a santidade. Olha, na luta entre a carne e o espírito, predomina, sabe qual? Aquela que você se aproxima, aquela que você alimenta. Quem vai vencer? Amanhã você pode acordar. Quem vai vencer hoje? O espírito ou a carne? Aquele de quem você estiver mais próximo. Se você está mais próximo do espírito, você vai vencer naquele dia. Mas se você começar a deixar que aqueles pensamentos, você não controla os pensamentos que entram na sua mente. Não controla. Você tem o poder de controlar em o que você vai pensar. Isso sim, você pode. Mas às vezes passa pela nossa mente pensamentos horríveis, né? Ou é só pela minha? Confessa, crente. E aí você fala: não, que isso? Repreendido em nome de Jesus.
quero pensar nisso não. É isso que você tem que fazer, rebater. Rebater, porque em tudo que você meditar, vai crescer. E olha, o que Deus pode fazer com quem se aproxima dele? Só para você animar, lembra de Moisés? Eu vou falar de alguns aqui. Moisés, ele era assassino, matou alguém, mas ao se aproximar de Deus, o Senhor fez dele um libertador. José era apenas um sonhador, mas por viver em comunhão com Deus se tornou governador do Egito. Davi, pastor de ovelhas, mas se tornou o rei de Israel. Pedro, apenas um pescador, e se tornou um pregador do evangelho. Paulo, de perseguidor da igreja a implantador de igreja. A nossa decisão em viver para Deus nos leva a vencer a vontade da carne e, sendo guiado pelo Espírito Santo, no final da sua vida, no final da minha vida, nós vamos virar e falar o que Paulo disse em 2 Timóteo 4:7. Ei, combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a minha fé e agora o que me espera é a coroa que está reservada para mim. O que me espera é uma eternidade, onde eu não mais vou ter que ficar lutando contra a minha carne, onde eu não mais vou ter que estar levantando cedo para me trabalhar. Oh, glória, dá um glória aí. Aleluias, você vai viver a eternidade com Deus. No céu não entra preguiçoso não, né? Mas só que trabalhar ninguém gosta, né? Mas no céu o nosso trabalho vai ser adorar ao Senhor. Nós somos chamados para viver em santidade. Diga isso aí, forte. Fala. Fomos chamados para viver em santidades. Em Efésios 5:5 diz assim: porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, impuro, ou ganancioso, ou idólatra terá herança no reino de Cristo e de Deus. Quem aqui quer ir para o céu? Levanta sua mão. Ok, acho que todo mundo quer ir para o céu. Você viu o que está escrito aqui? Lá não existe impureza. Se desejamos morar no céu, nós precisamos passar no lava-jato da limpeza de alma todos os dias, né? Todo dia é suposto eu e você levantarmos e falar: Jesus, purifica, Senhor, esse homem pecador, essa mulher pecadora que está aqui diante do Senhor. Só a tua graça sobre mim mesmo. E aí Deus vai te purificando e vai te dando forças para que você continue no caminho da santidade, em busca da salvação. Aleluias. Será que estamos mesmo crescendo em santidade? Você já fez essa pergunta para você? A santidade, como a gente falou, ela parte do interior. E a mudança exterior é apenas uma consequência da transformação interna. A nossa mudança exterior é apenas uma consequência quando muda algo dentro de nós. Sabe por que eu e você talvez nos perguntamos assim? Por que eu não mudo? Por que eu escuto o que é certo e eu só faço o que é errado? Sabe por que às vezes nós não mudamos? Porque nós estamos começando de fora para dentro. Uma das primeiras coisas que acontece quando alguém reconhece ao Senhor e começa a andar nos caminhos do Senhor é começar a olhar assim, chega no espelho: será que essa roupa dá para ir para a igreja? Será que ninguém, né? Será que se eu for de boné, será que alguém vai reparar? E esse batom, será que se eu passar esse batom vai ficar muito chamativo e tal? Na igreja é permitido? A gente começa cheio de regrinhas exteriores e às vezes isso aí nos impede a nossa caminhada. Porque se você fica olhando muito para o seu exterior e se alguém vem e te olha de uma forma que você fala: lá, fulano olhou daquele jeito, então quer saber? Eu não vou lá porque eu não tenho nem roupa diferente. Então eu vou andar com essas roupas mesmo e eu não vou lá na igreja não, porque as pessoas julgam, as pessoas fazem isso. Não são as pessoas que julgam, é você que está com preconceito com você mesmo. Esquece o seu exterior por um momento. Cuide do seu relacionamento com Deus.
Cuide do seu interior, porque é o relacionamento interno que você tem com Deus que vai fazer você prevalecer diante de ataques, diante de acusações, diante de pessoas que não concordam com a forma que você se veste, diante de pessoas que não concordam com a forma que você fala, não concordam como você caminha. Deus é misericordioso, Ele conhece cada um de nós. Como Ele teve que ter paciência comigo, como Ele teve que ter paciência com a minha esposa, e talvez você também, né? Eu só conheço o nosso testemunho, mas talvez o seu testemunho também. De pessoas que viviam completamente na contramão, e aí Deus faz você dar aquele 180, né? E você começa a viver uma nova vida em Cristo. É esse 180 que Deus deseja que eu e você tomamos. Eu estou já terminando já. Mas eu quero que você saia daqui entendendo o seguinte. Os ensinamentos, eles nos informam sobre a mudança de vida, mas a decisão é que nos permite vivê-la. Vir à igreja é maravilhoso. Fazer uma faculdade teológica é lindo demais. Você estudar sua Bíblia em casa é wonderful. Você participar de um GPS, maravilhoso. Lindo. Mas é preciso uma decisão. E essa decisão não parte de quem está te ensinando. Essa decisão parte de você. Essa decisão parte de mim. Ninguém me obrigou a estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Ninguém te obrigou a estar aqui hoje, na verdade? Você fez por quê? Porque foi uma decisão sua. Ninguém te obrigou a estar até agora aí com o celular na mão, aí até quente, vendo essa pregação na sua casa ou onde você estiver. Ninguém te obriga a nada, mas você decide viver algo para que você usufrua das consequências. Tudo tem consequência. Se você trabalha árduo, você terá uma consequência boa, right? Uma aposentadoria, bens. Mas se você é preguiçoso, o que você vai ter? Apenas a preguiça. É preciso tomar uma decisão. E eu creio que nessa noite eu e você vamos tomar uma decisão em vivermos essa vida em santidade. Em Salmo 51, e a Érica não olhou meus notes, mas ela leu aqui. Isso para você ver a conexão, né, que Deus faz. Deus fez isso também no GPS, eu lembro que aconteceu isso também no GPS. É tão lindo quando Deus faz essa conexão. Salmo 51, verso 16, 17, diz assim: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu traria. Isso é Davi falando com o Senhor. E nesse Salmo aqui 51 é quando o profeta Natan veio trazer a notícia para Davi de que o Senhor já tinha visto que ele tinha adulterado. Lembra que ele adulterou com Betseba? E agora o profeta Natan vem e fala: Deus viu, cara. Aí ele se arrepende tanto que ele fala: ei, Senhor, eu sei que o Senhor não quer holocausto, sacrifício, sabe, regrinhas. Eu sei que o Senhor não quer aquela campanha, ou eu ficar de joelho, ou eu caminhar tantas milhas para te pagar isso, porque se fosse tudo isso eu faria. Os sacrifícios que agradam a Deus são, aqui ele fala, um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Deus não despreza um coração quebrantado. Davi, ele escreve esse Salmo 51 aos prantos, arrependido de tudo o que ele fez, recebendo a justificação de Deus, porque você lembra que Deus rejeitou Saul, porque Saul tentou justificar o seu erro. Deus aceitou Davi, porque Davi reconheceu que a justificação vinha de Deus. E ele, com o coração quebrantado, ele falou: Senhor, me perdoa, me perdoa. E no verso 1 desse salmo, ele fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, e eu viverei a nova vida. Será que eu e você estamos prontos para viver essa nova vida? Deixar para trás tudo,
falar como Davi aqui, olha, sim, eu errei, sim, eu merecia a morte, sim, eu não poderia nem estar falando com o Senhor agora, mas eu, com o coração quebrantado, eu chego aqui e eu falo, olha, eu descobri, Senhor, que a santidade que eu devo buscar não é de regrinhas, mas é humilhar minha alma perante o Senhor, reconhecendo que o Senhor é tudo para mim, que o meu coração esteja quebrantado diante do Senhor, para que o Senhor venha me restaurar. E eu queria orar com você neste momento, mas antes disso, eu queria que aí mesmo onde você está, você fechasse seus olhos. Pense um pouquinho em tudo que nós falamos aqui nessa noite. Que o que adiantava Davi ter matado Golias e ter ficado famoso se ele tivesse perdido a sua alma? Se Moisés tivesse matado alguém e nunca tivesse tido um encontro com Deus depois de sido restaurado. Imagina se José tivesse sonhos e nunca acreditasse que poderia ser realizado. Imagine só Pedro, se ele tivesse uma grande peixaria e fosse um empresário gigante e famoso na época dele. Se estivesse correndo do que Deus tinha para a vida dele. Imagine só Paulo, se achasse muito sábio, ao ponto de não querer falar com o iletrado, falar com o pecador. Mesmo com os olhos fechados. Em Marcos 8,36 diz assim, pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual a decisão tomada por você hoje que traria você para mais perto de Deus? Pensa aí, qual a decisão que se você tomar hoje traria você para mais perto de Deus? Pensou? Agora uma outra pergunta. O que impede você de decidir? Quando você acha que será o melhor momento? Aleluia. O melhor momento é hoje. O melhor momento é agora. Em muitos lugares nesse momento, existem pessoas querendo a oportunidade de ouvir o que nós ouvimos aqui nessa noite. Muitas pessoas em vários locais estão memorizando um versículo porque não podem andar com uma Bíblia. Muitas pessoas ao redor do mundo estão sofrendo porque muitos estão negligenciando o chamado. Existem muitas pessoas que não têm uma igreja onde se reunir porque falta pessoas que atendem o chamado. Muitos querem viver a própria vida, muitos querem alcançar as próprias realizações que desejam, mas poucos são aqueles que têm coragem de dar a vida pelo aquele que deu a vida por nós. Aleluia. Pai, nos perdoa, Senhor, por negligenciar tanto, ó Pai, ouvir a Tua voz, por negligenciar tanto, Senhor, atender o nosso chamado, por baratear a graça que foi paga por um preço de sangue naquela cruz. A partir de hoje, Senhor, eu creio que o Senhor fará novas coisas em nossos corações. A partir de hoje, ó Pai, eu quero que o Senhor venha reacender a chama no nosso coração, de um amor por Ti, Pai.
Porque a tua palavra diz em Jeremias 33:3, clamem a mim e eu responderei, e eu direi coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Deus quer revelar coisas a você, coisas a mim, que esse mundo está em desespero para ouvir. E nessa hora eu quero orar com você, que tomou a decisão em andar em santidade. Queria que você ficasse de pé. Pai, nessa hora nós apresentamos cada um aqui presente, Jesus. Cada um que assistiu, ó Pai, esse culto a Ti, Senhor. Cada pessoa, ó Pai, que ao ouvir as Tuas palavras dão ouvidos. Porque nós temos ouvidos, nós não somos surdos e nós escutamos tudo. Mas se nós não dermos ouvido a tudo que foi falado aqui, nada mudará nas nossas vidas. Então eu te peço agora, Espírito Santo, que o Senhor faça o que o homem não pode fazer. Que o Senhor toque onde o homem não pode tocar. E que o Senhor dê forças àquelas pessoas que acham que já não conseguem mais lutar. Porque é na nossa fraqueza que o Senhor mostra a Tua força. É na nossa imperfeição que o Senhor mostra a Tua perfeição. E é quando nós reconhecemos que nós não somos nada, é que o Senhor nos chama de filho. E neste momento eu abençoo a vida de cada um que está aqui. Eu te peço, ó Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar aqui. E que o Teu amor possa atingir o nosso coração de uma maneira tão forte, que nós vamos caminhar no caminho da santidade.